escolha de locais para publicação. Então, vamos pensar um pouquinho como é que fica a questão dessa elaboração de artigo e a publicação desse material. Quando a gente está na graduação, então a gente consegue já elaborar alguns artigos científicos e nós não temos a preocupação de publicar em periódicos, né? Mas a gente acaba divulgando esse material em congressos, em outros eventos e a gente acaba achando que isso é suficiente. Para quem quer se dedicar à carreira docente ou à carreira de pesquisador, não basta publicar em esse tipo de evento. Nós temos que ter a publicação em periódicos indexados. Então, para a gente poder crescer enquanto pesquisador, a importância desse material é que ele faz pontuações no nosso currículo. Então, o periódico que a gente escolhe para publicar o nosso artigo, aquele conhecimento novo que você produziu, faz a diferença em relação à pontuação que você vai receber. Então, nunca é avaliado o seu artigo, a sua pesquisa, mas sim o periódico que você escolheu para publicar. Então, primeiro a gente precisa pensar em questão de periódico. Como é que eu escolho o periódico? Como é que eu sei qual é o melhor periódico para eu publicar, para eu levar esse meu trabalho a conhecimento da sociedade? Vamos iniciar, então, essa conversa analisando esse vídeo do professor Nicholas Kopp, que ele fala um pouquinho dessa visibilidade que o artigo pode ter conforme o periódico que ele vai ser publicado. Esta apresentação sobre como melhorar a visibilidade e o impacto de um artigo globalmente. O objetivo desta apresentação é de mostrar as principais ferramentas que estão disponíveis no mundo. Este é um trabalho em desenvolvimento cujo objetivo é detalhar, classificar e caracterizar os serviços de artigos disponíveis no mundo. Para a visibilidade, a filosofia orientadora deve ser interoperabilidade e serviços abertos, a fim de que não exista nenhuma barreira. É a interoperabilidade que permite fazer links e agrupar informações, criando saídas novas e valiosas. Estes são os temas que vou abordar hoje. Visibilidade, os currículos e perfis dos pesquisadores e os sistemas relacionados com citações. O que realmente é a visibilidade? A gente quer ser visto, mas mais do que isso, a gente também quer ser valorizada. Assim como em um casamento, ser visível não dá, só ser visível. Assim, a visibilidade é composta de ser visível e de ser apreciado e valorizado. Em primeiro lugar, ser visto. Aqui temos o exemplo de cielo e onde está visto. Os usuários chegam ao cielo através destes serviços de indexação. Gostaria de destacar os novos serviços chamados Discovery Services, que são grandes índices acadêmicos construídos por seus fornecedores correspondentes. Eles representam um ponto único de acesso para o usuário de uma biblioteca acadêmica. Igualmente importantes são os novos Reference Managers, como Mendeley e ReadCube, que usam os dados indexados para entregar automaticamente os artigos citados em um artigo em processo de ser criado pelos autores, ou de sugerir artículos. Alguns indexadores, como EBSCO, também oferecem indexação a nível de revista nas diferentes bases de dados EBSCO especializadas, novamente proporcionando mais possibilidades para o artigo e o autor
Vocês puderam perceber, então, na fala do professor Nicolas, que esse impacto que teu artigo pode gerar na sociedade faz toda a diferença para você enquanto professor, enquanto pesquisador. Então, como é que é avaliada essa questão de impacto, de visibilidade? Vai depender de quantas vezes o seu artigo vai ser citado por outros autores. Então, essa escolha de periódico vai fazer toda a diferença para você que quer se dedicar a essa carreira. Então, a ideia de visibilidade então, está aí em quantas vezes o seu material, aquela pesquisa que se publicou, vai ser referência, vai ser utilizada como referência de outros autores em relação àquele mesmo tema. Ainda temos, então, em relação a essa visibilidade, nós precisamos dar essa garantia de veracidade dessas informações. Então, como é que a gente vai construir isso? Sempre fundamentando nos métodos científicos. Então, não esqueça, não fuja dessa questão. Quanto mais explícito for os caminhos científicos que se percorreu para chegar a essa resposta, mais fácil fica de entender a sua pesquisa como fidedigna, como uma pesquisa realmente confiável. Então, não tenham medo de explicitar realmente quais os métodos, quais autores, por quais caminhos você teve que percorrer para chegar àquela resposta, àquela finalização de estudo, seja ela uma conclusão ou considerações finais ainda. Então, voltando à ideia de que a gente que quer se dedicar à questão da carreira docente, à carreira de pesquisador, nós vamos ter que nos preocupar com a publicação em periódicos, né, em revistas científicas. O que é uma revista científica, então? É a revista que tem uma certa periodicidade, então ela tem que estar sempre divulgando essa informação, então ela tem que ter essa periodicidade já confiável e ela vai sempre trazer informações novas. Então, o teu artigo tem que ter esse objetivo, de agregar algum conhecimento, alguma informação nova. Ninguém vai querer, no seu periódico, uma só análise de alguma coisa que já foi estudada, que já foi apresentada. Eu sempre tenho que fazer a ciência avançar. Então, o principal objetivo das revistas científicas, dos periódicos, é fazer esse avanço da ciência. Eu levar esses conhecimentos, essas novas teorias, novas informações ao conhecimento do público. Então, fazer a ciência evoluir. Então, a primeira consideração que você tem que fazer é escolher o periódico. Então, qual é o melhor periódico? Qual é o periódico que atende ao meu artigo? Então, eu não tenho que primeiro produzir o artigo. Primeiro eu faço essa análise do periódico. Se teu assunto, se teu tema é um assunto local, regional, não adianta eu querer publicar, eu submeter esse meu artigo para um periódico de nível internacional. Quer dizer, não tem relevância internacional esse estudo que você fez, mas ele tem uma relevância, ele é muito importante, sim, naquela região. Então, para aqueles estudiosos, para aqueles autores, sim, ele vai ser um material de referência. Então, não adianta você submeter o teu artigo para um periódico internacional, com relevância internacional, porque eles não vão aceitar. Então, para você submeter um periódico internacional, tem que ter o teu assunto, o teu foco tem que ter uma abrangência internacional. Então, a primeira coisa que você vai fazer é escolher o periódico, definir qual periódico que você vai trabalhar. Após isso, você vai começar a definir essa relação do teu tema com o público-alvo do periódico. Então, você começa a escrever teu tema pensando quem vai ler, quem são os leitores desse periódico. Feito isso, você vai buscar as instruções, as orientações aos autores. Então, lembre que nós temos uma norma técnica que regulamenta toda a elaboração dos artigos científicos, que é a norma 6022 de 2003, mas nem todos os periódicos vão seguir essa norma à risca, eles vão ter as suas orientações. Então, não adianta você formatar e organizar de acordo com a norma, se depois ele não vai ser aceito, porque não atendeu às exigências do periódico. Então, primeiro, se informe quais são as orientações que eles têm aos autores. Feito isso, não vá trabalhar submeter o seu artigo a 2 periódicos na mesma vez. Então, a cada periódico que se submeter, você tem que esperar vir a resposta do periódico, se ele foi aceito ou se ele foi rejeitado, para daí você submeter a um outro periódico. Se por acaso tentar burlar essa lei e tentar, para ganhar tempo, agilizar a sua publicação, enviar 2 periódicos e por um acaso os 2 aceitarem, os 2 descobrirem essa situação, e ela vai ser descoberta, você vai perder a publicação da pesquisa, do teu estudo. Ele fica invalidado. Então, você perde tudo aquilo que se produziu, tudo aquilo que você construiu, porque você submeteu o mesmo artigo a 2 periódicos ao mesmo tempo. Então, organize realmente essa escolha de qual periódico é o mais interessante, é o mais adequado ao seu estudo.
Busque saber, então, quem é o público-alvo, qual é a abrangência, que sistemas ele usa, que critérios ele usa para avaliar, para que você possa apresentar esse material o mais próximo possível daquilo que eles esperem, para que esse sistema, entre você submeter o seu artigo, ele ser revisado, você fazer alguma alteração para daí ele ser publicado, seja o mais curto possível, né? Então, conheça bem as normas para a publicação desse periódico. Que risco você pode correr nessa demora de publicação? Como nós estamos trabalhando aí com o avanço da ciência, com a produção de conhecimentos novos, de repente, se você demorar muito para publicar, pode ser que outro autor faça a mesma descoberta, faça a mesma análise que você fez. E você perde, então, a informação inédita que você construiu, que você elaborou, que você produziu. Então, tente organizar esse processo entre submeter, revisões, você devolver para fazer as adaptações e daí gerar a publicação. Tente simplificar ao máximo. Então, tente realmente conhecer, usar uma linguagem técnica, usar uma linguagem culta, para que não haja falhas nesse processo aí de submissão do teu artigo. Uma outra forma, uma outra maneira de você publicar é você transformar a sua tese num artigo científico. Então, o que você tem que fazer? Você já publicou, você já conheceu, você já defendeu a sua tese perante o meio acadêmico. Agora, você precisa ter a habilidade de sintetizar essa informação. Então, você vai transformar o teu trabalho, que tem em torno de 100 páginas, mais de 100 páginas, num texto mais reduzido, né? Então, como que você vai fazer essa síntese desse material que você tinha, dessa extensão dessa pesquisa que você fez para publicar num periódico? Então, é interessante, muitos autores iniciam aí a sua publicação em periódicos utilizando já um trabalho acadêmico, utilizando a sua dissertação, a sua tese, fazendo essa adaptação do trabalho extenso para um artigo mais compacto, para um trabalho mais compacto.